partir. Bem-vindas! Bom dia! Ó, aroma. Ai, delícia. Bom dia, Marci. Bom dia, Fran. Bom dia, Bruna, Leandra, Delson, bem-vindo. Gente, coloquei uma música hoje intencional aqui para nós, tá? Presta atenção na letra. Coragem tem que ter. Bom dia, Bruna. Abri a caixinha de vocês ontem e vocês não têm ideia como o medo esteve em todas as respostas. E aí hoje eu coloquei intencional esta música de todas as belezas, coragem. Não será a nossa live para resolução de destraves, não será hoje. Nós vamos marcar ela para a semana que vem. Quem ainda não preencheu, vai lá nos stories depois e preenche. Para quem está chegando agora, bem-vinda, bom dia. Nós estamos fazendo este movimento consciente, movimento de despertarmos e extrairmos aqui a essência do que precisamos colocar na nossa vida. E nós estamos nesse período fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Durante essa leitura, a gente já está acessando muito conhecimento. E aí, ontem, durante a live, me ocorreu essa situação de talvez trazer para vocês um pouco mais da ativação comportamental, além da consciência. Então, todas as manhãs, nós estamos trabalhando a consciência, entendendo ferramentas, técnicas para fazer o manejo da vergonha, o acolhimento das nossas emoções, para sabermos lidar melhor com a vulnerabilidade. E ontem ocorreu então de trazer, além do livro, um direcionamento para vocês aplicarem na vida. E aí eu abri a caixinha pedindo quais são as maiores dificuldades. E eis que o medo esteve em todas as respostas. Medo do TCC, medo da vida, medo de fazer alguma coisa errar, medo de falhar, medo, 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 medo. Então, começamos hoje nosso encontro com essa música linda de todas as belezas, coragem. Principalmente para nós sairmos do que a sociedade está nos colocando hoje. Que beleza está muito associado ao nosso aspecto externo, e eu quero sempre trazer a referência de que beleza é a nossa verdadeira essência. Sim, tem a beleza externa, mas que a gente possa cada vez mais conhecer e honrar a beleza interna, porque nós temos hoje essa sociedade que está vivendo de aparências, e a gente precisa conectar mulheres com a nossa verdadeira essência, dar as permissões, viver além do medo, viver, desfrutar. Tamara, seja bem-vinda, Bruna, Pami, bem-vindas. Esta música, eu conheci ela no ano passado e ela ressoou muito. Eu compartilhei com a egrégora, ela tá na nossa playlist Vida Leve. Mulheres que ainda não têm essa playlist, por favor, me manda uma mensagem lá no direct para mim compartilhar essa playlist com vocês. Ela é uma playlist que nos auxilia a conectar com esse momento presente, a acolher as nossas próprias emoções, a conhecer o nosso universo interno. É como se fosse
impossível a partir de hoje, a partir de tudo que a gente já sabe, nós seguirmos sem o acolhimento das nossas emoções, nós seguirmos sem o mergulho no nosso autoconhecimento. Então, todas as músicas, elas trazem essa representação de amorosidade, de afetividade, de presença. Bem-vinda, Bruna. Você é bem-vinda aqui. E essas músicas, então já fica aqui a sugestão também, né? O dia que não temos live, que tá ali se arrumando para o trabalho, coloca uma playlist que faz esse acolhimento, que faz essa conexão. A gente precisa aprender e começar a trazer essa autonutrição de diferentes formas, através de uma música, através de uma live, através de um livro, porque senão às vezes nós ficamos dependentes de apenas uma nutrição, de apenas um estímulo. Qual é ele? E aí vai ser a comida, vai ser um vício, vai ser uma pessoa, vai ser uma única situação. Ontem eu estava conversando com uma jovem senhora e eu estava partilhando. Eu vou trazer esse recorte aqui para vocês, porque eu penso que ele vem de encontro com o que nós estamos construindo todas as manhãs. Durante muito tempo, ou seja, lá na adolescência, todo o meu senso de responsabilidade, todo o meu senso de comprometimento, ele era muito valorizado pelo ambiente externo. Ou seja, lá na faculdade, por ser aluna exemplar, por tirar notas boas, por estudar, por me dedicar, por me comprometer com as coisas, eu era muito bem vista pelas professoras. Qual o significado disso? Eu associei uma forma de afeto. Então, eu sempre me, entre aspas, né, exigia, me sacrificava, me doava para receber esta forma de afeto, que era a valorização destas pessoas, dos demais. Por que que isso cabe exatamente no que nós estamos falando agora? Porque às vezes a gente tem só uma representação desse afeto na vida e a gente acaba se tornando refém. Então, eu passaria uma vida inteira dependendo da aprovação das professoras, do reconhecimento e da valorização das professoras, se eu não tivesse encontrado e desenvolvido outras formas de me sentir e de cultivar esse afeto na minha vida. Então, através de playlists hoje, através da meditação, das minhas pausas conscientes, através da psicoterapia, através dos programas de desenvolvimento que eu participo, através dos livros que eu leio, olha como hoje o repertório ele é muito maior. Eu não preciso que alguém de fora traga, hoje eu já sei fazer esse movimento interno e trazer isso para minha vida sem ficar dependente. Então, presta atenção quais são essas ferramentas que tu tem, como que tu tá utilizando tudo isso no teu dia a dia, para que tu possa nutrir isso mais, para que tu possa ter mais acessos àquilo que está fortalecendo o teu eu interno, aquilo que está acolhendo as tuas emoções, incentivando, encorajando. Então, uma forma que eu trago para vocês hoje aqui é nossos encontros, outra é a playlist também que está disponível para vocês, Vida Leve. Vida leve. Até estava pensando aqui, mas é isso mesmo. Porque quando a gente começou com um ritual, com a rotina levemente, me veio, será que eu troco o nome dessa playlist para levemente? Porque parece que ressoou muito assim. A partir do momento que nós entramos com a rotina levemente dentro da egrégora, trazer essa representação também na playlist. Mas ainda não mudei o nome, tá? Ficou no campo do pensamento. De todas as belezas, coragem. Nós temos medo, nós sentimos o medo, e eu vou trazer essa consciência hoje, mas não é a nossa live destrave. Nossa live destrave vai ter data marcada para que todas vocês possam estar presentes e nós termos de fato, aqui ações que vão ser efetivas. Lembra, não é fazer por fazer, não é fazer no piloto automático, não é gastar a tua energia em vão. É gastar a tua energia naquilo que vai trazer um resultado positivo. E isso se aplica diretamente às nossas emoções, aos nossos relacionamentos. Bem-vinda, Luciane, Vivian, Renata, Luísa. A Mari também está aqui. Sejam bem-vindas. Vânia!
nossa alma selvagem. Muito bem. Retomando aqui, prestem atenção. Medo, medo, medo. O que que é isso? O que que é isso, Rayane? O que que é essa palavra? O medo é uma emoção. E é uma emoção natural que nós temos e que nós teremos ao longo de uma vida inteira. É inevitável que nós possamos viver sem essa emoção. Quando ela está presente, significa que através do medo, o medo, quando ele está ativo no meu corpo, eu vou ter uma predisposição natural, fisiológico, de resposta ao ambiente externo através do que eu sinto. Porque o medo, ele tem um fator protetivo na nossa vida. Ele garante a nossa sobrevivência. É o medo que emite uma resposta, né, automática, fisiológica, de luta, fuga ou paralisia. E ele garante a nossa sobrevivência. Porém, contudo, entretanto, nós estamos em um momento da humanidade que nós temos menos exposição àquilo que pode tirar nossa vida. Mesmo que em alguns momentos nós estejamos criando esses espaços. Então, exemplo, estou bebendo e estou pegando o volante, estou indo para o trânsito alcoolizada. Isso faz com que eu me coloque em risco. Então, hoje nós estamos criando, presta atenção. O momento que nós estamos inseridos hoje na humanidade, na sociedade, faz com que nós estejamos criando ambientes que possam trabalhar exatamente a nossa, né? Extinguir a nossa vida, que vão trabalhar esse senso nosso da sobrevivência. Diferente do que outros momentos da humanidade, onde isso estava constantemente aqui, nós não tínhamos, nós estávamos vivendo junto com os animais e nós tínhamos que garantir essa sobrevivência. Então, o medo, ele é essa emoção primitiva que pulsa aqui, é uma emoção básica que ela pulsa para garantir essa sobrevivência e que ela está associada com fatores reais do ambiente. Muitas vezes, e pode ser que na caixinha você escreveu medo, só que em contrapartida você esteja se sentindo ansiosa. A ansiedade, ela deriva do medo. O medo é real, é concreto. Então, exemplo, tô no 15º andar de um prédio sem proteção. Sim, o risco é real. Tenho medo de cair, eu posso cair. Agora, situações futuras, tenho medo de subir no 15º andar. Eu não estou exposta à situação não é real. Eu estou imaginando, e através da imaginação estou despertando o quê? A ansiedade. Então, pode ser que muitas que responderam à caixinha com a resposta medo, na verdade, estejam ansiosas. Ou seja, quando nós antecipamos situações do futuro através da nossa mente e o nosso corpo dispara as respostas do medo, as respostas de sobrevivência. E aí aquilo te paralisa. Luta, fuga ou paralisia. Luta, quando a sua energia vital vai aí para você fazer alguma coisa com isso. Muitas mulheres reconhecem esse instinto de luta porque elas vão se sacrificar, elas vão assumir responsabilidades que não são suas, elas vão fazer muita coisa. A luta na nossa sociedade hoje representa ativação comportamental, reação, reagindo. Eu preciso fazer algo e essa ação, ela é mais impulsiva para tentar resolver, para tentar solucionar, para sair da emoção e da situação, seja ela ansiogênica ou seja ela propriamente do medo. Luta, fuga, eu vou evitar. Eu nem quero me deparar com isso, eu nem quero viver. No exemplo de subir o prédio até o 15º andar, eu nem vou subir. Não me convida, eu não vou, obrigada. Eu não me coloco em situações onde eu possa sentir o medo. Eu nem vou para esses espaços, eu evito, eu não atendo o telefone, eu não vou em ambientes, eu não me inscrevo em cursos, ou seja, eu evito a vida. Eu deixo de viver para que eu não sinta. Só que em contrapartida, eu estou abrindo mão da própria vida. Paralisia, congelo. Congelo. Preciso tomar uma atitude, preciso fazer algo, mas estou aqui congelada. Não consigo ir para lugar nenhum e não fazer nada.
Um exemplo, tenho TCC para escrever, mas eu não leio, eu não escrevo, eu não falo com o orientador, eu não falo com os meus colegas, eu fico aqui, socorro Deus, paralisada. Então, sintetizando tudo isso para vocês, o medo, ele vai fazer parte da nossa vida. Nós vamos viver com ele até o nosso último dia. Ele vai se apresentar de diferentes formas, em diferentes intensidades, em diferentes momentos. O que pode ser ou gerar medo para Rayane, pode não gerar medo para Jéssica, pode não gerar medo para Joana. Talvez falar em público pode gerar medo para Rayane, pode não gerar para elas. Talvez a altura pode gerar medo para Rayane, pode não gerar para elas. O medo, ele é subjetivo. Ele não é uma marca. Nós temos medos que são sociais, no sentido assim. Ai, me fugiu. Não é social a palavra que eu quero usar. Nós temos medos universais, que eles são universais. Ou seja, quando nós olhamos o fogo, quando nós vimos um animal que pode ser um predador, quando temos situações de acidente, um exemplo. Então, quando nós temos um processo de hospitalização, existem medos universais que vão ser um gatilho para todas as pessoas, independente da idade e da localização, né, da onde ela esteja nesse mundo. Agora, nós temos medos subjetivos. Tem alguns medos que vão estar compatíveis para mim e não estarão compatíveis para outras pessoas. E nós precisamos adentrar a esse medo, que significa: o medo existe e ele vai viver comigo uma vida inteira. Se ele está aqui e vai passar uma vida inteira ao meu lado, é mais sábio da minha parte que eu brigue com ele, que eu negue que ele exista ou que eu faça as pazes. Vou deixar essa resposta para vocês. Me conta aqui nos comentários. É melhor que eu brigue, que eu negue ou que eu aceite? Já dizia uma expressão: aceita que dói menos. O que significa, quando nós olhamos os medos, a gente reconhece, isso aqui é um medo real ou ele é um medo imaginário? Se ele é um medo real, existe risco real de que isso possa trazer um dano para minha saúde física, emocional, mental, que isso possa fazer mal para minha vida, ele é medo. Agora, se eu estou antecipando situações, se eu estou criando cenários mentais, ele não é medo, ele é ansiedade. E se ela é uma ansiedade, como que eu acolho essa ansiedade sem que ela me traga resposta de medo, luta, fuga ou paralisia? Como que eu sigo a minha vida, porque eu tenho uma vida inteira pela frente? Como que eu vivo e sigo esta vida sem paralisar, sem negar e sem lutar todas as vezes? Percebe que a emoção, que a resposta de luta, ela nem sempre é saudável? Porque às vezes a situação não exige que eu tenha gasto, seja ele de energia psíquica, seja de energia emocional ou energia vital, fisiológica, física. Às vezes a situação não exige que nós possamos ou que precisemos, né, fazer esse gasto de energia. E aí você tá lá com garras, unhas, dentes, você tá lá com toda a sua energia vital para resolver uma situação, gastando toda a tua energia psíquica, toda, né, toda a tua paz de espírito, já ouviu aquela expressão? Gastando a tua paz de espírito para resolver algo. Fica muito cansativo. O que que acontece dentro desse cenário? Quando eu estou muito exposta à resposta da luta, gastando energia psíquica, emocional e física, eu estou elevando o meu nível de cortisol, eu estou me elevando a níveis altos de estresse. Conforme eu passo muito tempo ali, maior o meu risco de adoecimento. Lembrando que o adoecimento ele sempre vem através dessa exposição a essas situações externas e essa resposta automática interna que eu estou emitindo. Lutar é saudável? Nem sempre. Então, observa, se tu tá sempre enfrentando tudo, todo dia, se desgastando, opa, para, respira, já chegamos lá. Primeiro ponto, faz sentido então que lutar nem sempre é salutar, nem sempre vai estar promovendo a tua saúde e garantindo a tua sobrevivência.
Às vezes, o estresse que envolve essa resposta, ele é tão grande que ele vai te trazer um adoecimento e vai te afastar da tua saúde, vai te afastar da tua vida. Primeiro ponto. Segundo, fugir. Não quero, eu nego, isso não está acontecendo, eu não quero me sentir assim, por que que eu estou me sentindo assim? Eu nego, não quero, obrigada, eu não aceito esse convite, eu não vou nessa viagem, eu não aceito esse trabalho, eu não vou apresentar o meu TCC, eu não vou, não vou, não quero. Quando a gente foge das situações, ou seja, nós não temos o mínimo da disposição para o enfrentamento, não é luta, é o enfrentamento. Quando eu não consigo ter o mínimo para o enfrentamento da situação, eu estou me retirando da vida. E a vida está seguindo. A vida está seguindo e eu estou evitando. Quando eu fico deslocada da vida, o que acontece? Adoecimento. Ah, não tem como. Eu não vou estar com o meu nível de cortisol tão alto quanto a Lu, tá? Mas a própria experiência em relação com o medo, ela vai mexer no meu emocional e ela vai desencadear da mesma forma essa resposta de adoecer. A única questão é que talvez na luta você vá mais para uma ansiedade, até chegar no esgotamento. Na fuga, você vai mais para uma depressão, porque você vai para o isolamento. Isolamento nos representa tristeza, nos representa uma coisa mais monótona, vai retirando o prazer da tua vida, tu não vai sentindo mais prazer em viver, adoece da mesma forma. Paralisia, da mesma forma. Você fica paralisada frente às situações da vida, você fica congelada. Você está vendo tudo, está sentindo tudo e não está fazendo nada. O que que isso vai gerar na tua vida? Mesmo processo, adoecimento. Percebe que então, se eu não aprendo a lidar com as minhas emoções, se eu não faço as pazes com o medo, querendo ou não, eu vou adoecer. Então, mulheres que estão presentes aqui agora, prestem muita atenção nisso. Ou você desenvolve habilidades internas, que significa habilidades emocionais, maturidade emocional, ou você tem risco de adoecimento e de não progredir frente à sua vida. Mas, Rayane, eu tenho muita energia, eu enfrento as situações e as dificuldades. Enfrentá-las, lutar com elas, não significa que você tenha uma resposta positiva e saudável. Nós começamos a live dizendo: use a sabedoria. Quantas pessoas e quantas vezes não é o mais forte que ganha, e sim o mais inteligente, o mais sábio, porque ele usou a melhor estratégia para garantir o sucesso. Faz sentido para vocês? Não é só de força física que nós vivemos, tanto que está aqui, né? Nós, mulheres, não temos tanta força física assim, ou talvez algumas até tenham mais força física, estão trabalhando isso na academia, ou têm uma predisposição genética maior. Mas não é a força física que garante essa sobrevivência, então não é lutar sempre. O que garante a nossa sobrevivência e a sobrevivência para vivermos com qualidade tem um nome que se chama sabedoria. É quando eu reconheço todos esses processos que acontecem no nosso fisiológico, no nosso corpo, no nosso emocional, no mental, e eu tomo tenho uma tomada de decisão, tomo uma decisão aqui sábia em relação a isso. E é por isso que vocês me escutam falando tanto sobre jovem senhora. Sermos jovens no sentido de vivermos com leveza, que a nossa criança, que a nossa adolescente esteja sendo respeitada aqui e agora, que ela esteja vivendo através de mim, mas que as decisões sejam tomadas pela adulta, pela anciã, pela sábia, pela abuela, por aquela que já viveu, por aquela que já sabe. Ou seja, nós integramos a leveza com a sabedoria para construirmos nesse momento uma vida, a melhor vida possível. Ai, Rayane, será que acontece isso? Aham, acontece. Gente, acontece. Quando você tem domínio sobre suas emoções, quando você tem, volta para a live de ontem, autoobservação, maturidade, quando você tem habilidades, treino mental, você atinge um resultado, você atinge o objetivo, que é olhar o medo, reconhecer o medo, mas, sobretudo, encontrar a sua coragem e ancorar a sua coragem.
Então, de todas as belezas, coragem, para nós sairmos do automático, para nós sairmos dessa resposta inconsciente que o nosso corpo emite e que nós possamos guiar a nossa vida através do amor. O que que significa coragem? Agir com o coração. Coragem significa agir com o coração. Não é valentia, não é ousadia, mesmo que isso também possa ser características importantes para o nosso processo de desenvolvimento. Mas a coragem é nós agirmos com o coração, olhar a situação, reconhecer o nosso medo, amparar, respeitar. E a partir daí, trazer essa consciência do como eu mereço, do que eu quero, como eu mereço viver, o que eu quero viver e o que eu me permito viver. Gente, essas três perguntas são mágicas. São mágicas. Porque às vezes você olha e diz: como eu mereço? Mereço coisas boas, eu quero viver coisas boas, mas eu não estou me permitindo. E a permissão aqui, ela é interna, interna. Eu me permito viver apesar de, e nós entramos muito com Viktor Frankl, que trabalha em a busca do sentido. Não é o que te aconteceu, não é o que te aconteceu. Nós não vivemos do passado. É o que você escolhe através da sua maturidade emocional fazer com aquilo que te aconteceu. Quando nós passamos pelas situações desafiadoras da vida, nós somos crianças vulneráveis, não temos discernimento, não temos noção do mundo. Nós temos uma visão limitada. As crianças, elas têm uma visão limitada, elas não conseguem reconhecer o perigo, elas vivem um mundo mais mágico, mais fantasioso, elas não têm a representação do mundo real. E a adulta, por sua vez, não pode vir e matar essa criança e dizer: não, esse mundo é assim, ele é rígido, agora vamos trabalhar, agora vamos viver essa vida, porque agora nós entramos na adultez e a vida é dura. Não. Então, olha o equilíbrio entre nós respeitarmos a criança, vivermos em harmonia com ela, mas trazermos a sabedoria da adulta para viver esse momento da melhor forma. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido que, apesar de, significa temos traumas, temos dores, mas que elas ficam no passado. E que mesmo tendo vivido isso, ou mesmo que alguém do meu sistema familiar tenha experienciado isso, eu me permito fazer diferente, eu me permito viver diferente, eu me permito sentir, acolher diferente. Então, quando nós reconhecemos o medo, quando nós identificamos se o meu medo é real ou se ele é imaginário, eu estou com medo ou eu estou ansiosa. Faço essa diferenciação. Reconheço e acolho as sensações que essa ansiedade está trazendo, ou seja, a ansiedade está trazendo a resposta do medo para a minha vida. Reconheço esse movimento e levo a minha atenção para o meu autoamparo. Pode ser psiquicamente, diálogo interno, técnicas de reestruturação cognitiva. O que eu estou vivendo? Quais são os riscos que estão presentes aqui? O que eu falaria para uma amiga minha que estivesse vivendo esta situação? Cognitivo, emocional, respira, sente, identifica no seu corpo qual é a parte do seu corpo que representa o que está trazendo medo. É aqui na região do peito, é na região das costas, é na região das pernas, é a sensação de paralisia, é a sensação de não, eu preciso colocar um movimento na minha vida, eu preciso enfrentar essas batalhas, eu preciso ser forte. Quais são essas representações? Então, trazer isso para o psíquico, trazer isso para o emocional e, por último, trazer isso para o comportamental. Bom dia, Isabel! Que é fazer diferente do que você fez até esse exato momento. Raiane, quantas etapas? Uhum. Quantas etapas que nós temos que nos dedicar? Quanto aprendizado que nós temos que desenvolver acerca de nós mesmas, porque
é subjetivo. Cada uma vai ter um gatilho, cada uma vai ter uma resposta. Nós não temos a resposta universal, nem todo mundo responde da mesma maneira, mas nós temos três respostas universais e você precisa saber qual é a sua dentre elas. E você precisa passar a trabalhar essas ferramentas cognitivas, emocionais e comportamentais. Ai, Raiane, pode ser só uma? Não, tem que ser todas. Poder pode, mas não vai te trazer tanto resultado quanto se você cuidar de todas as esferas do teu ser. Gente, o que eu tô falando aqui é algo que é inevitável, é imprescindível, é essencial. A gente não pode passar uma vida inteira permitindo com que o medo tenha esse comando sobre a nossa vida, ou a raiva, seja qual for, ou a tristeza, seja qual for a emoção, ela não pode estar no comando. Quem está no comando é a adulta saudável. Quem está no comando é a mulher sábia e não a nossa criança. A gente dá espaço para a criança, para que ela possa viver através de nós, mas ela não está no comando. Coloca aqui no chat, quem está no comando? Mulher sábia, adulta, saudável. Traga isso firmemente para a sua vida, assuma isso, porque do contrário, os riscos são altos e eles não compensam, não compensa. Gente, eu trabalhei no hospital, eu trabalho na clínica e eu estou falando com propriedade. Não compensa. É preferível que você invista em desenvolvimento e nas suas habilidades do que você gaste e perca a sua vida tratando a sua saúde. Prevenção significa que enquanto você está desenvolvendo as habilidades, você está vivendo. Agora, quando é um tratamento, a sua vida já foi retirada. E o processo do tratamento e os gastos que incluem esse tratamento, eles são muito maiores. Não compensa. Quando se entra em um episódio depressivo ou quando se entra no transtorno depressivo, porque existe uma diferença entre um ou outro. Quando se entra, seja no episódio ou seja no transtorno, o tempo que tu passa ali, ele é muito grande. Os recursos que você precisa investir, eles são muito altos. Os custos das perdas que você tem ao longo da sua jornada são altíssimos. Prejudica o seu relacionamento, prejudica o seu trabalho, paralisa a sua vida. Você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não vale a pena. De todo o meu coração, não vale. Então, passa a olhar quais são esses movimentos que você precisa fazer. Então, como que eu trabalho meu medo? Como que eu trabalho minha coragem? Como que eu reconheço que a beleza está vindo de dentro e não de fora? Como que eu reconheço que o que eu estou aparentando é porque está transbordando aqui de dentro? E não que eu estou buscando recursos externos. Olha a diferença. Não é buscar recursos externos para sustentar uma imagem, a tua vida ficar ainda mais pesada, porque dentro tem uma falta, porque dentro tem um vazio, porque dentro não preencheu. Não, é de dentro para fora. Tá tão cheio, tá tão organizado, tá tão gentil, até mesmo com o medo, com a raiva, com a injustiça, seja qual for a emoção, que tá transbordante. O movimento é contrário. O movimento é contrário. E é o movimento contrário que a gente realiza na sociedade, porque não nos ensinaram. Não nos ensinaram. O que nos ensinaram, vai lá no seu salãozinho de beleza, cuida da sua aparência e finja que tá tudo bem. Quantas vezes você foi ensinada ou você mesma tentou dar conta do fingir? Quantas vezes? Gente, tô cansada, é assim, tipo, solta, tô cansada de fingir, tô cansada. E aí vem o quê? As sensações de eu sou uma farsa, eu sou uma impostora, tem algo de errado, porque eu não tô me permitindo. É como se fosse, chegou um momento da nossa vida que agora que a gente diz, não dá mais. Me ensinaram errado, agora eu vou seguir o caminho certo. Por mais que nós estejamos contra a cultura, é o correto, é o saudável. Quem está aqui há mais tempo acompanhando as nossas lives sabe o quanto eu trouxe sobre as psiquiatras que foram e trouxeram a sua verdade e contribuíram com a humanidade.
quando a gente fala da coragem, a coragem de olhar para a sociedade e falar, por mais que vocês estejam julgando, criticando, por mais que eu tenha medo, vergonha, por mais que pareça errado também eu ir lá num espaço ou investir em mim, acolher as minhas emoções, me autoconhecer, eu vou fazer isso. Então, a coragem, e eu admiro muito, eu tenho um respeito muito grande por todas as mulheres que entram na egrégora, porque eu sei que precisa de muita coragem para sair desse estado de aceitação do que nos foi imposto, para dizer, eu não quero mais, eu não aceito mais, eu vou fazer diferente. Eu vou usar espaços agora com sabedoria, eu vou emitir respostas com sabedoria. Eu não vou seguir igual. Mesmo que vocês sigam por esse caminho e que vocês considerem que ele seja o correto, eu sei que não é e eu escolho ir por outro, porque eu escolho ir além. Eu juro por Deus, gente, assim, é profundo. Eu tenho coragem, eu tenho respeito, eu tenho admiração por quem olha para suas emoções e permite com que essa vulnerabilidade seja reconhecida, reorganizada e que o fortalecimento do teu poder pessoal, que é a conexão verdadeira com a tua essência, ela seja expressa e manifestada. Porque precisa-se, é como se estivesse nadando contra a correnteza. Precisa-se inicialmente de um esforço maior, mas depois isso se torna natural. Então, se você está aqui se perguntando, meu Deus, será que vai ser difícil? O que que essa jornada, né, vai me apresentar? Inicialmente é um esforço maior, porque as tuas crenças, os teus comportamentos, eles estão todos moldados para você se sabotar no processo da felicidade, da satisfação, da autorrealização, para que você não se sinta completa, preenchida, transbordante. Eles estão todos condicionados para que você se sinta uma farsa, impostora, insegura, que você tenha medo todos os dias, medo de falar, medo de pedir, medo de fazer, medo de seguir os seus desejos, a sua verdade, medo de trocar de profissão, medo de sair do relacionamento, medo de comprar um apartamento, situações normais, mas todas elas com o domínio do medo. Depois que você passa por esse percurso, você sabe, você faz as pazes com esse medo, você sabe que ele vai estar ali, mas ele não está no comando. Quem está no comando é uma mulher adulta saudável. E isso faz com que você desenvolveu as habilidades, você se sinta melhor, mais fortalecida para esse movimento. Então, com a passagem do tempo, vai ficando mais fácil e natural. Você já foi para uma escola de idiomas? Já foi aprender inglês, italiano, francês, que seja? Já foi para academia? Já foi para uma aula de natação, para uma yoga? Primeiro dia, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Será que, né? Vem a insegurança, vem o esforço, e depois, quando você está há 3 meses, 4 meses, 5 meses, você diz, nossa, agora isso é fichinha. Agora eu já sei. Porque você só passou pela zona de maior empenho, a zona do aprendizado, que envolve uma intensidade maior, e depois aquilo se tornou uma habilidade, aquilo já é natural para você. Então, sim, mulheres, é possível que você encontre esse lugar mais saudável e harmônico. É muito possível. É bem provável, desde que você esteja caminhando nessa direção. Mas ele existe. E eu estou aqui para te dizer, ele existe. Tem aquela frase: depois da tempestade vem a calmaria. É isso. Mas não espere, não fique nesse movimento de, vou esperar que a vida vai mudar, né? Então não vou pedir demissão desse ambiente de trabalho. Uma hora dessas eles vão me demitir. Não vou sair desse relacionamento. Uma hora dessas ele vai me trair. Eu não vou fazer as coisas por medo, porque uma hora dessas o mundo vai se encarregar de me mudar de lugar. Se você estiver nesse lugar, eu sinto muito. Sinto te informar que sim, o mundo vai te mudar de lugar. Isso é um pensamento mágico, isso é uma distorção de pensamento muito frequente na nossa sociedade, através da cultura religiosa que nós temos, porque Deus vai fazer algo por você e vai vir te salvar. E aí, essas crenças religiosas que nós temos, elas fortalecem essa distorção de pensamento, que é um pensamento mágico. E eu sinto muito, porque se você esperar que isso aconteça, vai ter um custo muito alto.
Pode ser que aconteça, vai acontecer, mas a questão é, a qual custo? Quantos anos de vida você perde? Quantos relacionamentos saudáveis você perde? Quantas pessoas você perde na sua vida? Porque o custo disso é muito alto. Você vai perder a sua sanidade, você vai perder o seu amor próprio, você vai perder muita coisa, gente, não vale, não vale, não vale, não vale. Às vezes é inevitável, às vezes veio uma situação que nós não estamos fortalecidas, tá tudo bem. A gente vai enfrentar. E por que eu trago isso aqui agora? Se a Vânia estiver ainda aqui, a Vânia é alma selvagem. A Vânia está no processo dela de autoconhecimento, de despertar, de conectar com a sua essência, e ela começou esse movimento faz 2 anos. 2 anos que ela já está na egrégora, que ela está presente consigo na vida. E o movimento que a Vânia fez há 2 anos atrás, ele foi consolidado agora, quando a vida trouxe desafios reais, profundos, onde 90% das pessoas que estão no piloto automático adoeceriam. É como se a vida viesse e tirasse o teu tapete. Pá, tirou o tapete. Se você não se desenvolveu, você vai cair. Nossa, vai cair muito. Vai mexer em toda a tua estrutura. Vai mexer com tudo. Se você se fortaleceu, então, se você escolheu através do amor, se você escolheu com coragem se fortalecer, se conhecer, ela está há 2 anos vivendo. Presta atenção à diferença. Ela está há 2 anos vivendo, se fortalecendo. Chegou o desafio, ela desequilibrou, porque a gente sente que puxam um tapete, você sente. Mas ela voltou ao equilíbrio, ela não caiu, ela não se machucou. Ela não perdeu a vida e não se desconectou da vida por isso. Quando eu falo, nós temos a opção de agir através do amor ou através da dor, é esse pensamento mágico. O pensamento mágico diz que você vai viver no automático e que tá tudo certo. Aham, espera, espera, meu bem, que querendo ou não, e eu falo de coração, sinto muito, porque vai acontecer e o dano na sua vida vai ser muito grande. Não precisa passar pela dor para aprender e valorizar a vida. Quem tá aqui há mais tempo sabe, eu tenho post escrito com isso. Não precisa perder para dar valor, não precisa sofrer para aprender, não precisa passar pela dor para dar significado para a sua vida. Você pode dar significado para a sua vida aqui e agora. Você pode escolher dar significado, você pode se permitir dar significado e viver diferente, sem necessariamente passar pela dor. A dor vai vir, o sofrimento que ele é opcional. A dor desequilibrou, doeu, tá acontecendo, o negócio tá acontecendo. Mas a forma com que você lida, ela é totalmente diferente. Obrigada, Rayane. Maravilhoso estar aqui, te escutar. Ficará gravada? Gostaria de ouvir mais vezes de tão bom que foi. Obrigada. Mulheres, é sobre isso. É muito nós ganharmos consciência sobre a vida que nós temos, sobre a responsabilidade que é viver, mas não aquela responsabilidade que nos colocaram. Qual responsabilidade que nós entendemos que a vida adulta é? Pagar, trabalhar e pagar boleto, casar, ter filhos e ter uma família e ter uma casa. Nos disseram que responsabilidades da vida adulta é isso. E será que realmente é isso? Ou será que a responsabilidade da vida adulta é você? Estar consciente e presente, e através disso ter os resultados no externo. Por que eu falo isso, gente? Porque a minha vida inteira eu investi em desenvolvimento, em autoconhecimento. Rayane não tinha carro, Rayane não tinha nada, gente. Não tinha nada. Trabalhava com o suorzinho do trabalho, pagava faculdade, com o suorzinho do trabalho, pagava terapia, com o suorzinho do trabalho, pagava tudo que precisava pagar para se autoconhecer. Porque desde sempre escutei uma frase da minha mãe que falava: conhecimento ninguém tira. Pronto. A minha mãe não tinha recurso financeiro, meus pais não tinham recurso financeiro para me pagar uma faculdade, mas eles tinham e tiveram essa palavra, essa frase: conhecimento ninguém tira. Por quê? A sabedoria deles já estava sendo aplicada e dizendo: a vida pode mudar.
questões financeiras, questões de bens materiais vão mudar. Você vai perder, você vai construir, você vai conquistar, você vai mudar. Agora, o que está aqui dentro, ninguém pode tirar. O teu emprego, você pode ser demitida. Agora, o teu conhecimento através do teu trabalho, não. E aí, ao mesmo tempo que eu tive muita curiosidade sobre pessoas, porque eu não entendi o porquê as pessoas eram tão diferentes uma das outras, eu não entendi esse movimento que estava acontecendo, eu investi nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Então, pega essas ideias e essas crenças que você cultivou e que a sociedade alimenta e diz: quem sabe a vida adulta não seja sobre pagar boletos, sobre trabalhar. Quem sabe a vida adulta seja se autoconhecer, se respeitar, construir relacionamentos saudáveis, viver com propósito, viver agora, não viver através do passado, das dores, dos ressentimentos, das mágoas e não viver antecipando o futuro que não vai acontecer, mas sim viver o momento presente. E através dessa presença, através das tuas habilidades, você garante que as coisas boas virão. Por quê? Porque todo o meu movimento, através do suorzinho, ele me trouxe uma garantia. Hoje eu tenho garantias. Hoje eu tenho o que antes eu não tinha. Hoje eu comprei o meu carro, eu fui lá e paguei, eu paguei o meu carro, não ganhei um carro. Eu comprei o meu carro. Hoje eu tenho recursos para viver e escolher o que eu quero e onde eu quero colocar esses recursos. E como vocês bem me conhecem, né? Esses recursos eles voltam para autoconhecimento e desenvolvimento. Eu prefiro experiências do que bens. Eu prefiro um bom restaurante, uma boa companhia, um tempo de qualidade, do que uma bolsa. Simples assim. Essa semana eu escutei uma frase: ai, se uma mulher entrasse com uma bolsa de determinada marca em um espaço, todo mundo ia querer saber quem ela é. E eu, gente, eu não sei nem que marca é a bolsa. Eu não sei nem que cor é, marca do que, das quantas. Não me importa a bolsa que a pessoa usa, não me importa a bolsa que eu tenho. Me importa que eu esteja de bem comigo mesma. Me importa que eu esteja vivendo a minha vida e não me comparando com os outros. Então, aquilo que nos ensinaram talvez não tenha sido correto. Talvez essa adultez de viver a vida para pagar boletos, talvez não tenha sido correto. E talvez aqui agora tu tenha a oportunidade de falar: eu vou viver a vida da forma com que eu considero que seja adequada. E através do meu autoconhecimento, do meu desenvolvimento, eu vou realinhando aspectos externos. Quem sabe sim eu possa comprar uma bolsa. Se um dia eu tiver esse desejo. E tá tudo bem. Mas eu comprei daí por escolha, não por dependência e não por aparência. Eu comprei porque eu tinha um recurso, porque achei bonito, porque quero e ponto, acabou. Mas não para sustentar uma aparência. Faz sentido? Chega de excessos, chega de aparências. Cadê a essência da nossa vida? Cadê o significado que nós damos de estar aqui agora? Qual é o significado das conquistas que nós construímos? Vou trazer novamente o exemplo do TCC, porque foi uma das respostas que teve na caixinha, tá? Qual o significado de eu ter uma superação? Sabe? Nossa, parecia tão desafiador para mim, mas eu me qualifiquei, me capacitei, eu fiz. Eu tenho duas formações das quais eu apresentei TCC. Minha primeira formação, eu era jovem. Eu tinha o quê? 22 anos? Não sei, não lembro. Mas eu era muito jovem. E eu fui fazer a apresentação do meu TCC. Foi extremamente frustrante. A minha mãe foi junto. E eu tava naquele medo, meu Deus, a minha mãe vai junto, eu vou ter que apresentar muito bem. E aí eu apresentei o TCC. A apresentação foi, né, mediana. Só que eu recebi muitos pontos de melhoria do TCC através da banca. E uma nota que eu não considerei legal. Eu não era acostumada a receber notas que eu não achava legal, porque eu sempre recebia notas exemplares. Eis que aquilo me machucou.
E eu mandei a culpa para quem? Para o orientador. Por que que ele não me instruiu? Por que que ele não me trouxe aquelas possibilidades de melhoria? Por que que ele não me auxiliou a fazer diferente se, né, não estava tão bom quanto eu esperava, né? Quanto os outros esperavam. E aí eu fiquei com aquele conflito no meu primeiro TCC. Quando eu fui para o segundo TCC em psicologia, eu conversei com a orientadora, eu levei o tema que eu queria, que era prazeroso para mim. Eu conduzi de outra forma. O primeiro TCC, eu fiz o que me disseram para fazer. Olha, vai lá e faz sobre cargos e salários. Vai lá e faz desta forma. Vamos pegar, né, o CBO, vamos colocar ali. Eu fiz. O segundo, eu falei, não, o que que tem sentido e significado para mim? O que vai me trazer prazer durante a execução? O que vai me trazer o senso de realização ao final do processo? Eu escolhi o tema, eu construí ele com a orientadora. No dia da apresentação, sim, eu estava morrendo de ansiedade, eu estava muito ansiosa. E o que eu fiz? Eu já tinha marcado um reiki. Gente, eu fiz reiki no dia do TCC. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Dentre toda a terapia que eu já estava realizando, né? Todo o processo de psicoterapia. Quando eu falo que foi a melhor coisa da minha vida, é porque eu acordei com dor de barriga, nervosa, ansiosa, tremendo, e eu tinha o dia pela frente porque a minha apresentação era às 4 horas da tarde. E ainda fui trabalhar, né? Obviamente, fui trabalhar de manhã e aí pedi liberação no turno da tarde e não voltei após o meio-dia. Fui fazer o meu reiki, recebi o meu reiki. Aquilo me suavizou. Eu peguei o meu carro, pai e mãe, fomos para Caxias. Eu apresentei o meu TCC para os meus colegas, para a professora, para o meu pai e para minha mãe. Estavam todos lá e eu apresentando. E eu me senti super bem. Falei, parecia que eu estava nas nuvens, e no final, uma sensação de realização, porque tinha toda a minha família lá, tinham todas as pessoas que eram importantes para mim lá, diferente do que a primeira faculdade. No dia da minha formatura, não tinha ninguém. Então, olha o que a vida nos ensina, como ela traz. A vida traz as situações, a gente aprende, a gente ressignifica. E eu pude ressignificar através das escolhas que eu tive e ganhar essa consciência da qualidade de como estou vivendo, da qualidade do que eu estou construindo, da realização de superar os desafios, de apresentar um TCC, de construir um trabalho, de falar sobre o que eu penso, de expor a minha versão, de sair das limitações, seja da nossa mente, seja do nosso emocional, a permissão de viver, diferente do que nos disseram. É simples assim. É a gente olhar para essa realidade e falar, eu me permito. Eu solto essas representações inconscientes, as crenças limitantes, os pensamentos distorcidos. Eu não vou mais viver através do que o outro me ensinou. A partir de agora, eu vivo através do que eu integrei, do que eu aprendi e da essência de estar aqui, sabe? Do significado que está aqui. Durante a minha graduação, escolhi espaços onde eu pude me desenvolver. Todos os meus movimentos foram o que quanto eu vou crescer, como ser humano aqui. Então eu aceito. Eu fui oradora da turma, eu fui presidente da comissão de formatura. Eu vou aprender nesse espaço, então eu topo. Então, eu topo, mesmo que não tenha sido, exemplo, né? Não tinha tempo, não tinha horário, mas eu topo, porque eu vou crescer dentro desse espaço. Vamos fazer o estágio na UTI? Eu podia fazer o estágio, eu queria fazer o estágio no hospital. Opção UTI ou SESMIT? Não, vamos para UTI. SESMIT é com o colaborador, UTI é com a vida, com o significado mais profundo da vida. UTI é a vida ou morte. UTI. Quando eu saio, gente, eu entrei lá, o meu corpo inteiro, meu Deus, né? Vocês não, sim. Se entraram, se não entraram, mas para quem já entrou, sabe que só entrar, só o cheiro, só as camas, né? Toda a representação já é um impacto na nossa vida de quem talvez nunca entrou, nunca foi num ambiente hospitalar. Eu só tinha perdido meu avô, e eu era muito nova, não tinha tido perda nenhuma durante a vida de familiares, não tinha passado por processos de adoecimento, enfim, só uma vez do meu pai de internação, mas eram poucas representações. Estar lá
olhar aqueles pacientes e falar: ok, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Agora, qual é o meu compromisso com cada uma dessas pessoas que está aqui internada? Qual é o meu compromisso com cada um dos familiares que está aqui? Qual o meu compromisso com a minha vida, com o meu crescimento, com o meu aprendizado? E durante o processo foi muito difícil. É difícil emocionalmente, porque nós sentimos a emoção, nós temos empatia, nós nos colocamos no lugar do outro, mas a sensação de realização quando eu finalizei o meu estágio e eu pedi troca de orientadora, porque a minha orientadora estava me propondo atividades que dentro do local onde eu estava não eram compatíveis, não dava. Eu tentei, não deu. Abriu uma frustração. Eu tentei de novo, não deu. Não foi possível. Falei com a orientadora. A orientadora disse: não, tu tem que fazer. Eu falei: então, ok, gente, não tô mais na minha primeira faculdade, que é obedecer o que o outro manda. Eu tô escolhendo a minha vida. O que que eu fiz? Eu vou mudar de orientadora. Vem cá, coordenadora do curso. Não, Raiane, isso não é permitido. Não pode, mas nós faremos uma exceção. Porque as ideias estão incompatíveis, o lugar está incompatível. Não dá? Não dá? Não dá? Simplesmente não dava. Pensa a Rayane passar o estágio inteiro, que é um ano inteiro, dentro de um ambiente desafiador, com uma supervisora que tinha ideias diferentes e que queria me impor que eu realizasse as atividades que ela considerava que eram adequados. Isso é compatível? Não, gente. Ninguém tem autoridade sobre a sua vida, sobre o que você está fazendo, sobre o que você está vendo. Quem está vivendo aquela realidade é você. Não importa se esse orientador tem 30 anos a mais de experiência, a experiência que ela tinha não era hospitalar. Ela não sabia sobre o que eu estava vivendo, sobre as dificuldades da UTI. Ela tinha bagagem de outro espaço. Ela tinha conhecimento em grupos, mas não na UTI. Então, percebe? Se eu pego a verdade do outro, eu ia sair desse estágio e que seria a representação de estágio de ênfase. É o último estágio que nós temos dentro da grade curricular e depois disso é a formatura. Eu ia sair desse ambiente como? Frustrada, chateada, deprimida, porque não ia conseguir executar nada, ia entrar em conflito. Estágio com local de estágio e entrar em conflito. Horrível! Eu ia sair de lá e ia me sentir péssima, não ia me sentir capacitada, não ia me sentir bem. E talvez ia até não ia nem exercer a minha profissão, porque teria sido frustrante. Agora, quando eu olho e falo, eu tô vendo isso, eu não tô gostando desse cenário. Esse cenário não é bom, não é satisfatório. Não é assim que eu vou seguir. Eu vou lá, converso com a coordenadora. E não é falando, percebe? Eu não fui lá dizer, olha, estou falando mal da minha prof. Não. É, a realidade que ela está me propondo não é compatível e ela não flexibiliza e ela não aceita as minhas ideias, ela não aceita as minhas propostas, o que eu trago não é suficiente. Então, não dá para seguirmos mais um semestre desta forma. Ok, vamos mudar. Eu mudo de orientadora e eu tenho a melhor experiência, não da minha graduação, da minha vida. Vocês não têm ideia. Da minha vida. Eu saio do meu estágio de ênfase me sentindo pronta para viver, não para trabalhar. Presta atenção nisso. Eu não saio pronta para trabalhar, eu saio pronta para viver. Eu olho para a vida e falo: entre a vida e a morte, eu estou viva. Eu tenho pulsão de vida, eu tenho energia vital. Eu vou viver. Eu vou enfrentar desafios. Eu vou ter coragem. Eu vou ousar. Eu vou trabalhar. E aí eu saio e me sinto profissionalmente capacitada, realizada, pronta. Eu estava me sentindo com uma capinha assim de super-heroína e dizendo: pode vir o desafio profissional que vier, porque eu dou conta. Porque se eu dei conta da UTI, se eu dei conta da vida e da morte, se eu dei conta de acompanhar casos de melhoria de progressão e regressão constantemente, com variações emocionais e processos profundos da nossa existência, se eu dei conta de acompanhar os familiares dentro desse cenário, eu dou conta de qualquer coisa. E, gente, juro, isso eu carrego comigo até hoje. Eu dou conta. Eu sei que eu sou capaz, porque nada se compara a estar frente à vida e à morte. Nada.
Então, não espere que a morte se apresente para te poder valorizar a vida. Não espere que venha uma depressão. Não espere que venha ansiedade. Não espere que você viva a representação da morte, na pulsão de morte do teu ser, para você valorizar a vida. Valorize a vida, sem precisar passar por isso. Quando eu olhei esse cenário, eu aprendi com esse cenário, eu mudei a minha forma de ser, de viver, de responder profissionalmente. E se eu já tinha ímpeto de fazer as minhas escolhas, foi então que eu falei: a partir de agora, ninguém mais define o meu espaço, o meu valor, a minha técnica, porque quem está vivendo tudo isso sou eu. Ou seja, é a minha experiência, é a minha bagagem, é a minha busca e não a do outro. E é o que eu convido todas as mulheres do programa Despertar, todas as jovens senhoras a fazer. É nós olharmos a nossa vida e falar: ninguém está vivendo isso. Se ninguém está vivendo isso, eu seleciono com muita atenção quem pode trazer uma informação sobre, quem pode falar a respeito. Eu fico filtrando quem fala, o que fala, tem valor ou não tem, porque ninguém está vivendo a sua realidade. Eu vou repetir, gente. Ninguém está vivendo a sua vida, ninguém está vivendo a sua realidade. Ninguém sabe o que você sente, ninguém sabe, apenas você. Então, traga isso que está aqui para fora. Para de viver com que o outro te traga a verdade dele e que você tem que viver engolindo a realidade do outro e vivendo algo que não é nem compatível com a sua essência, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a sua pulsão de vida, com o seu desejo. Isso é adoecedor. Quando eu respeito a mim, eu respeito os demais. Em vez de brigar com a minha orientadora, eu disse: eu me retiro desse espaço. É melhor para ela, é melhor para mim. Foi melhor para todo mundo. Faz sentido? Vocês têm consciência do que nós estamos abordando aqui agora? A profundidade, o significado, o que representa a nossa transcendência. A Isabel comentou: a energia da UTI é diferente, dói na alma. Mas existe uma gratidão nos familiares e nos pacientes após a superação. E mesmo quando não há, gente, eu atendi famílias que não teve um final feliz. Teve o final real. Sabe o final real? A realidade. Lembra o videozinho que eu compartilhei ontem nos stories, não, no Reels? É real. A gente vai se deparar com isso em algum momento da vida. Nós vamos viver ou alguém vai viver isso conosco e vice-versa. Isso é real. Às vezes não é final feliz, às vezes a gente não tem segunda chance. Presta atenção. Nem sempre a vida vai te dar uma segunda chance. Então, viva a sua vida. Viva com respeito, viva com sabedoria, viva com leveza. E às vezes nós não tivemos ali um final feliz, o tratamento não reverberou, as coisas não aconteceram da melhor forma. Não que seja uma melhor, porque a gente não tem controle sobre isso, mas eu até hoje recebo mensagens das famílias. Por quê? O final não foi feliz para a pessoa, mas o processo, como ele foi conduzido durante aquele momento, foi significativo para quem continuou a vida. Ou seja, alguém da minha família partiu, mas eu não perco a minha vida, por isso eu continuo viva. Olha a grandiosidade disso. Alguém da minha família partiu, eu sinto essa dor, mas eu tô viva e eu sigo viva e eu sigo vivendo. Até hoje eu recebo mensagens no Face, não no Insta, no Face, porque é onde essas pessoas me acompanhavam na época, né? Porque era: quem você é? Ah, então vou te seguir lá no Face, né? Cria vínculo, a gente cria vínculo. E essas pessoas mandam mensagens de agradecimento, de gratidão. Até hoje eu sei o rosto das pessoas, eu sei a história individual de cada uma. E aí, isso não é sobre memória, né? Eu sei que muitas terapeutas e psicólogas me acompanham e elas trazem muito isso. Ai, meu Deus, eu preciso lembrar de tudo, eu preciso anotar. Não, quando a gente está presente, quando nós temos conexão de alma com aquilo que nós estamos fazendo e exercendo, eu não preciso anotar nada. Eu lembro exatamente de todas as pessoas que eu já atendi, eu lembro de todos os contextos, porque eu estou de corpo e alma. E essa é uma diferença muito grande. Estar de corpo e alma.
à disposição para o crescimento do outro, porque esse crescimento do outro também representa o meu crescimento. Eu aprendo através dos nossos relacionamentos. E eu evoluo como ser humano através disso. Eu evoluo, eu aprendo a me posicionar, aprendo a mudar de opinião, eu aprendo a mudar o meu ângulo, meu ponto de vista, eu aprendo a compartilhar a minha verdade, mas respeitar a verdade do outro. Eu aprendo, eu transcendo. E é esse o significado das jovens senhoras, esse é o significado da nossa egrégora. Transcender através do amor e não através da dor. Nós chegamos no nosso horário, nós temos que encerrar. Gostaria de ficar aqui mais tempo falando sobre isso, que me toca, que pulsa, né? Que pulsa pelos e transpassa pelos poros, mas nós temos que encerrar. Tem uma mentoria individual, Laís está me esperando agora. Nós vamos olhar para os negócios de alma, porque é isso, é estar presente na nossa vida, é estar construindo a nossa vida com valor. É curar o passado, porque a gente precisa curar, a gente carrega dores da nossa infância, da nossa criança. Curar o passado, viver o momento presente e transformar o futuro. Quem tá aqui, se essa live fez sentido, compartilha. Leve essa mensagem para outras mulheres, não permita que isso morra aqui. Qual a representação da morte? É que a vida continua. A vida continua. Então, que essa live não morra aqui. A vida continua. Ela vai ficar gravada. Então, a vida continua. Compartilha. Leva vida, leva pulsão de vida para as pessoas. Compartilha essa live. Quem não está ainda na nossa egrégora, digita a palavra VIP. Quem deseja despertar, ou seja, acolher as suas dores, desenvolver habilidades e maturidade emocional. Digita a palavra despertar ou me chama lá no direct que eu vou ter o maior prazer do mundo em te contar como é essa trajetória, como você pode fazer, como que a gente segue, analisando se é o teu momento, se isso vai ser e vai trazer benefícios para a tua vida. Eu tenho responsabilidade social diferente do que algumas pessoas, diferente do que alguns profissionais, e eu honro muito isso. Eu honro a minha responsabilidade, eu me comprometo com os processos. Eu me comprometo com cada pessoa que confia no meu trabalho e juntas a gente faz, né? Não vou dizer, juntas a gente experiencia a mágica, a magia da vida, não a mágica, a magia da vida. Então, se você deseja despertar, conhecer como que é essa ferramenta que a gente usa de autoconhecimento, de conexão com a essência, de poder pessoal, digita a palavra despertar. Nós seguimos juntas, aprofundando ainda mais e lapidando ainda mais e vivendo ainda mais, honrando a vida que nós temos. Mulheres, um bom dia, um lindo dia. Obrigada, Isabel. Que vocês tenham um dia abençoado. Fiquem com Deus. Nos encontramos amanhã, 9 não, desculpa, 8 e 8. E com a atividade. Ontem eu fiz a minha, tá? Depois eu conto para vocês. Amanhã eu conto na live como foi a minha experiência. Então, façam a sua atividade. A atividade foi proposta na segunda-feira. Se você não estava aqui, assiste a live de segunda para você poder participar dessa atividade e amanhã a gente ter esse espaço de troca sobre o que foi feito. Tô bem, tô bem animada para